É preciso esclarecer as mulheres em relação aos seus direitos. Um tapinha não dói, vale na música. Mas a ideia de qualquer forma de contato violento ou de agressão verbal, eu não estou nesse mundo, ou não estou eu, ela ou ele nesse mundo para ser vilipendiado, humilhado, ofendido. Por que, que isso pode acontecer dentro de casa? Ah, porque é a nossa casa. Mas é aqui que as coisas começam e não podem, desse fato, ocorrer. Para homens e mulheres, para mulheres sozinhas ou para homens. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, mas se juntar, o bicho foge. E é essa junção que tem que ser feita, homens e mulheres, e especialmente mulheres, no ponto de partida, para a gente evitar qualquer tipo de agressão à vida, seja em que gênero for. Discutir violência contra a mulher é um dos instrumentos para evitar mortes. Significa mudar o pensar e o agir dos que praticam, toleram ou desejam a violência. A violência destrói, causa danos, desde a quase imperceptível violência psicológica, que destrói a autoestima, até a violência física, que destrói o corpo. Muito já foi feito, muito precisa ser feito, desde campanhas destinadas a jovens até a capacitação de autoridades públicas e estruturação das delegacias. Destacam-se as iniciativas de promotores de justiça que integram a Copevit. Promotores de todo o Brasil que desenvolvem projetos de capacitação, prevenção, acesso à rede de serviço e recuperação de agressores. Todas as pessoas podem ajudar, até mesmo a palavra de incentivo para que a vítima rompa o silêncio pode salvar sua vida. Violência doméstica é a violência explícita ou velada, literalmente praticada dentro de casa ou no âmbito familiar. E ela inclui diversas práticas, não apenas a violência contra a mulher. Essas podem ser a violência e o abuso sexual contra crianças, maus tratos contra idosos e até mesmo a violência contra o homem, que é geralmente nos processos de separação litigiosa, além da violência sexual contra o parceiro. Ela pode ser dividida em violência sexual, que é cometida por meio de atos ou tentativas de relação sexual sob coação ou força física. Atos sexualmente violentos podem ocorrer de diversas circunstâncias, como sexo forçado, dentro do casamento ou não, exigência de sexo como pagamento de favores, abuso sexual contra pessoas mentalmente ou fisicamente capazes, a negação do direito de usar anticoncepcional ou adotar outras medidas de proteção contra doenças sexualmente transmitidas e o aborto forçado. A violência física, que ocorre quando o parceiro agride a mulher por meio de uso de força ou de algum tipo de arma que pode provocar ou não lesão. Essa violência pode se manifestar de diversas formas, como tapas, empurrões, socos, mordidas, chutes, queimaduras, cortes, estrangulamento ou lesão por arma ou objeto. O homem obrigar a mulher a tomar medicamentos inadequados, como álcool ou drogas, tirá-la de casa à força e abandoná-la em lugares desconhecidos, também é violência doméstica. É importante lembrar que o castigo repetido, mesmo não severo, também é considerado violência doméstica. A violência psicológica, que é tão prejudicial quanto a violência física e se caracteriza por toda ação ou omissão que causa dano à autoestima, à identidade ou desenvolvimento da pessoa. Ela inclui insultos constantes, humilhação, desvalorização, chantagem, isolamento, privação de liberdade. A violência patrimonial, que é a destruição de objetos e pertences do mesmo. A violência socioeconômica, quando envolve o controle da vida social da vítima ou de seus recursos econômicos. Bem, qual é a razão da violência doméstica? Muitas circunstâncias de violência contra mulheres acontecem simplesmente porque alguns homens acreditam que são melhores que suas companheiras, pensam que têm mais poder e levam as esposas a aceitarem isso. Assim, quando não são obedecidos, pensam estar no direito de fazer qualquer coisa, agredir, xingar, desvalorizar e até mesmo matar, para fazer valer a sua vontade ou aquilo que acredita que é certo. Mulheres que sofrem de abuso tornam-se mais aptas a sofrerem de depressão, ansiedade, problemas de alimentação e traumas sexuais. E na maioria das vezes, o agressor é o homem com o qual ela mantém
ou manteve um relacionamento amoroso. As mulheres lutam por seus direitos em todo o mundo. No Brasil, somente no início do século XXI, a voz feminina ganhou força legal contra a violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Com a lei, o Código Penal foi alterado e agora permite que os agressores sejam presos em flagrante ou que tenham a prisão preventiva decretada. A lei foi batizada com o nome de uma vítima real de agressão. Símbolo contra a violência doméstica, a cearense Maria da Penha Maia lutou durante 20 anos para ver seu agressor condenado. Uma mulher vitoriosa. Maria da Penha Maia, cearense, biofarmacêutica, ela sofreu muitas agressões do marido, pai de suas 3 filhas. A ideia de casamento, né, na época em que eu casei, era aquela de viver para sempre com a pessoa escolhida, né, de criar os filhos, né, viver em harmonia, né, e permanecer casada até o fim dos anos, o fim da vida, né. Eu comecei a perceber a mudança de comportamento dele já quando eu estava grávida da minha 2ª filha, né. Eu passei a, em certos momentos, não mais reconhecê-lo, né, como uma pessoa que eu tinha conhecido, né. Pessoa autoritária, violenta. Dentro da própria casa, Maria escapou da morte 2 vezes, mas ficou presa a uma cadeira de rodas. Apesar da limitação e da dor, não se conformou em ficar no papel de vítima, em sofrer calada. A minha luta realmente começou quando eu sofri a tentativa de homicídio, né? E que eu me senti órfã do Estado. O movimento de mulheres do Ceará já estava começando a acontecer, né? E eu procurei pelo movimento e pedi apoio para quando houvesse manifestações eu queria estar presente e queria o apoio deles para mim também. E isso aconteceu. O ex-marido de Maria foi julgado. Por mais de 20 anos de agressões, ele cumpriu pena de apenas 2 anos e foi solto. Mas Maria da Penha não desistiu, até aprovar a lei batizada com seu nome. Demorou 23 anos para que isso acontecesse. Antes da lei, a justiça considerava que doar algumas cestas básicas era punição suficiente para os homens que maltratassem suas companheiras. Agora, além de punir, a lei brasileira amplia os direitos da mulher. Ela é uma lei importante por quê? Porque ela vai trabalhar com a parte criminal e com a parte civil. Não é verdadeiro que os homens vão ser presos imediatamente, eles vão ser presos só em circunstâncias absolutamente graves, tá certo? Então, nós temos várias vantagens para nós. Uma ação de alimentos para as crianças, a retirada do agressor da moradia, uma separação de corpos, pode ter um tempo a pensar, ele pode ficar distante da vítima, tá certo? Isso é o que é o mais importante nessa lei. É uma lei que coloca uma demanda para os homens de repensar qual que é a relação deles com as mulheres e como que eles vão poder, daqui para frente, estar lidando com elas, resolvendo eventuais conflitos, que não tenham que passar pela violência, mas que se pautem pelo diálogo, pelo respeito, para uma convivência mais pacífica. Já começaram a funcionar os juizados de violência doméstica. Ainda são poucos, mas o objetivo é impedir que a violência se alastre. O parceiro que agride é obrigado por lei a passar por um processo de reeducação. Em grupo, junto com outros homens durante 6 meses, cada um é chamado a refletir e a mudar de comportamento. É nesse diálogo com iguais que acontece a transformação. Não é só a violência que a gente discute, mas paternidade, a questão de sexualidade, a questão mesmo de drogas, álcool e vários outros temas relacionados a esse mundo masculino. E a outra coisa que o grupo de reflexão faz, que a gente verifica todos os dias, é essa coisa das pessoas não só se ver, mas também olhar para o outro. Então vai ter um papel de espelho, não só para a mudança individual, mas para a transformação da sociedade também. Então o homem, né, eu acho que ele é o que está mais atrasado nesse processo, né? Acho que ele está agora começando a acompanhar, né, entender o que está acontecendo na mudança das relações, né, tanto pela luta das mulheres, né, e pelas exigências que as mulheres estão tendo em parte, e também no trato com as crianças, né, que não é mais o mesmo, não dá para ser mais da mesma forma. Estou sofrendo hoje, estou pagando o que eu fiz. Então, meu sonho era ter minha família de volta, mas
vai ser difícil, vai ser complicado e eu acho que não vai ter mais volta, porque eu aprontei muito, magoei muito ela. Durante esse período que eles estão no grupo, são pouquíssimos os casos que voltam à justiça de mulheres reclamando que continuam sendo ameaçadas ou de que o acordo que as determinações que foram estabelecidas, o acordo que eles estabeleceram, não esteja sendo cumprido. Homens e mulheres vão ter que batalhar junto para que essa lei possa colocar em prática todos esses serviços públicos. E isso é muito importante e é uma conquista para todos nós, para que a gente possa ter uma vida diferente. O meu sonho é, num futuro muito próximo, a gente começar a desativar, né, a delegacia da mulher, que não houver mais necessidade. Que os delegados, que a delegacia comum vai resolver tudo isso, porque todos os delegados estejam sensibilizados, né? Que os processos, mesmo não havendo juizado especial de violência contra a mulher, que os juízes criminais sejam sensibilizados e atendam e despachem os processos no prazo previsto na lei, que são 48 horas, né? Então, no momento em que isso acontecer, a gente vai saber que houve uma desconstrução da cultura machista, né? E que a humanidade está mais harmonizada. O que fazer em caso de violência? 180 para receber ocorrências. Aplicativos e campanhas também são ferramentas para que as pessoas denunciem abusos. Pedir socorro ou procurar refúgio e auxílio de vizinho e outras pessoas. Procurar ser tratado e observado em hospital, posto médico, centro de saúde ou mesmo junto de um médico particular. Em casos mais urgentes ou denúncias, são orientados a ligar diretamente para a Polícia Militar, no 190. Registrar o boletim de ocorrência em uma delegacia da mulher ou delegacia comum. Não é necessário haver testemunhas e a cada fato novo, cada lesão, ameaça, ato de violência, pode ser registrado um novo boletim. Recomenda-se que no momento do registro a vítima ofereça representação, pois alguns crimes dependem dessa autorização. Isso é bem importante. A vítima deve dizer: quero representar naquele momento. Caso não seja perguntado, pode escrever de próprio punho essas palavras ao assinar o documento. Quanti anni hai? 11, 9 e mezzo, 7, 8. Che vuoi fare da grande? Il pompiere, il calciatore, il pasticcere, il poliziotto, il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace guardare. Salvo le persone, che non piace la pizza. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono, le sue scarpe, le sue mani, i suoi occhi, i suoi capelli. Fragilità solo i capelli. Tutto. Sarebbe bene la bambina. Mi fidanzerei. E ora falle una carezza. Falle una boccaccia. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. Oh. Ce la do. No. No. No? E perché no? Perché lei è femmina, non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare. Prima cosa è bellina e non glielo
posso dare, perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto? Oppure con un mazzo di fiori. E perché sono